Abra sua Bíblia outra vez no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde nós iremos ler aqui os 4 primeiros versículos. E aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra para a nossa edificação. Hoje vamos falar de um tema muito próprio da doutrina pentecostal. Todo crente, mesmo sendo criado nesta doutrina, precisa aprender deste tema, rever este tema que é tão significativo para a nossa igreja. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 1 em diante, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Graças a Deus por esta leitura. Creio que todo crente conhece esse texto, ainda mais os crentes pentecostais, não é? Porque nós sempre estamos retornando a esse tema e lendo este momento tão importante da igreja que foi retratado aqui por Lucas, quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém, encheu aqueles crentes de poder, e aí então nós temos uma nova era para a igreja do Senhor. Ali a igreja foi realmente iniciada neste derramamento do Espírito Santo, no cumprimento desta promessa, e houve então ali esse momento extraordinário que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. São expressões similares, como outras que nós vamos ver que dizem respeito a esse momento de derramamento de poder. Nesta noite vamos falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. O que significa isso? Será que ele é algo para os nossos dias? O que devemos fazer para receber este dom de Deus? Vamos então meditar um pouco neste tema. Primeiro vamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo, queridos, é uma experiência espiritual, obviamente, que nós entendemos que é subsequente à salvação, que vem depois da salvação, que acompanha a salvação, que segue-se a ela, e que é concedida pelo Senhor aos crentes. Apenas aqueles que já são crentes em Jesus podem experimentar o batismo com o Espírito Santo, e é algo que os capacita para o serviço cristão, para servir, para fazer a obra de Deus. Batismo com o Espírito Santo é também um revestimento de poder do Espírito Santo. Batizar aqui significa imergir. Então, o batismo é como alguém que está imerso no poder de Deus, ou que está revestido deste poder. É, portanto, algo que foi prometido à igreja. É uma promessa que Deus cumpriu. Aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o verso 8, que é o verso tema, o verso-chave deste livro, diz aqui como o Senhor prometeu que isto aconteceria: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, há uma promessa de receber a virtude ou o poder do Espírito Santo. E que isso lhes daria o poder, a capacidade de ser testemunhas para falar de Jesus.
Batismo com o Espírito Santo, então, é esta experiência espiritual que o Senhor dá aos crentes após a salvação e os capacita para o serviço cristão. E é uma promessa que foi feita ainda lá no Antigo Testamento. No livro do profeta Joel, nós temos esta promessa e que o apóstolo Pedro vai fazer referência no seu discurso aqui, logo mais nesse mesmo texto, dizendo exatamente que Deus estava cumprindo esta promessa que foi feita pelo profeta Joel. Olha aqui no capítulo 2, o verso 16 em diante, quando Pedro diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aqui está então a promessa que o Senhor havia dito que nos últimos dias isso aconteceria. E a era da igreja, queridos, é estes últimos dias. O escritor aos Hebreus diz que Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras, mas nos últimos dias falou pelo Filho. Então, a vinda de Jesus, o início aqui da igreja, é este novo tempo que a Bíblia chama de últimos dias. Deus então cumpre esta promessa feita lá no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, o batismo com o Espírito Santo é isto, essa experiência, esse derramamento, esse revestimento de poder, o cumprimento desta promessa. Então, já que nós vimos o que é o batismo, vamos também distinguir daquilo que não é o batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que confundem a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele age de muitas formas. O Espírito Santo, ele, quando alguém aceita Jesus, ele provoca um novo nascimento, ele realiza um novo nascimento nessa pessoa, que é a regeneração. Isso acontece quando o pecador se converte, quando ele aceita a Jesus. No entanto, o batismo com o Espírito Santo não é isto. É uma obra posterior do Espírito Santo. É uma promessa e uma bênção que Deus concede àquele que já é salvo. O Espírito Santo é quem convence o homem e transforma ele numa nova criatura e vem morar nele quando ele aceita Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo não é isto. É algo que vem após. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus, no dia em que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e ele concedeu-lhes o Espírito Santo. Ali, então, eles se tornaram habitação do Espírito Santo. Eles foram regenerados, eles se tornaram crentes em Jesus ali. João registra esse fato no capítulo 20, o verso 22, quando diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Jesus. Ali os discípulos receberam o Espírito, não o batismo ainda, receberam o Espírito que regenera, que sela o crente como um filho de Deus. Mas veja que após isso, Jesus lhes disse que eles precisavam ser revestidos de poder. Lucas capítulo 24, ele registra a fala do Senhor Jesus, quando ele disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Eles foram, então, revestidos do Espírito, ou foram habitados pelo Espírito, regenerados. Mas Jesus disse: ainda acontecerá uma outra obra do Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então o batismo não é aquela obra do Espírito Santo que acontece na vida do crente quando ele aceita Jesus, ou do homem quando ele se torna crente.
quando ele aceita Jesus. Não, o batismo é uma obra posterior. Note que os discípulos reunidos aqui no dia de Pentecostes, eles já eram crentes. Nenhum deles aceitou Jesus nesse momento. Todos eles já eram discípulos. Aliás, estavam aqui também os apóstolos. Todos eles já eram crentes em Jesus. Mas nesse dia, eles receberam algo além da obra que o Espírito Santo já havia realizado neles. Eles receberam o poder do Espírito Santo, o revestimento de poder. Da mesma forma, nós vamos encontrar ao longo do livro de Atos dos Apóstolos outras ocasiões em que o Espírito Santo é derramado, em que o Espírito Santo reveste os crentes de poder, em que os crentes são batizados com o Espírito Santo e eles já eram salvos. Por exemplo, na cidade de Samaria, Atos capítulo 8. Diz o texto assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Filipe desceu para Samaria, pregou o evangelho, diz o texto bíblico que muitas pessoas creram, que foram batizadas, já eram, portanto, crentes. E o que acontece em seguida é que, diz o texto, que Pedro e João foram para Samaria. E quando lá chegaram, oraram por eles e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Então eles já eram crentes, mas foram revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo, posteriormente à salvação. Nós vamos encontrar depois lá em Éfeso, da mesma maneira, pessoas que já eram crentes e foram revestidas de poder. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ali ele se converteu, ele chama Jesus de Senhor. Ele já teve ali um encontro com Jesus. Ali ele já foi feito nova criatura. Mas 3 dias depois foi que Ananias foi até a casa em que ele estava. E diz o texto de Atos capítulo 9, Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo. Veja que ele já chama de irmão, ele já era crente. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo vai receber o revestimento de poder, o enchimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, posteriormente à sua salvação. Alguém diz, não, o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que o Espírito Santo habitar no homem quando ele aceita Jesus. Nós entendemos pelas Escrituras que não. O batismo com o Espírito Santo é algo posterior à salvação. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo lhe fez nova criatura e ele veio habitar em você, ele mora em você. Mas se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ele ainda tem uma obra para fazer na sua vida, que é revesti-lo de poder, enchê-lo, aleluia, de poder para capacitá-lo para fazer uma obra para ele. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que a habitação do Espírito quando da regeneração do pecador. Também nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência exclusiva da igreja primitiva. Tem gente que diz, não, isso foi só lá em Jerusalém naquela época, foi só lá nos Atos dos Apóstolos, foi somente naquele primeiro século da era cristã e não acontece mais. Pentecostes foi só uma vez e não é mais para hoje. Mas nós não entendemos assim pela palavra de Deus. Aqueles que querem fundamentar na Bíblia essa ideia que cessaram os dons espirituais, que cessou a obra do Espírito Santo como no Pentecostes, citam textos como, por exemplo, lá de 1 Coríntios, capítulo 13, dizendo que cessou o batismo, o revestimento de poder, os dons, porque aquilo era para um momento que a Bíblia não estava completa, que a igreja estava ainda engatinhando, mas depois que o Novo Testamento foi completo, não precisa mais de línguas, nem de dons, nem de revestimento de poder. E aí eles usam o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim, havendo profecias,
serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo que um dia as línguas, as profecias, a ciência, o dom de ciência, de revelação, de conhecimento, desaparecerá. É certo que um dia não haverá mais necessidade de falar em línguas, nem de profecia. Mas esse dia, irmãos, não tem nada a ver com o fechamento da Bíblia. Porque o batismo com o Espírito Santo não é algo sobre revelação, é algo sobre capacitação do crente para fazer a obra. Então, se a igreja continua tendo a necessidade de pregar o Evangelho, tendo já a Bíblia completa, muito mais precisa do dom do Espírito Santo para dar-lhe ousadia e poder para fazer esta obra. Então, o que o apóstolo Paulo estava antevendo aqui, o que ele estava vendo que um dia aconteceria, não era o cânon ser completo, o Novo Testamento ser escrito por inteiro, a Bíblia está completa. Não, o que ele estava antevendo era a volta de Jesus. Quando Jesus vier e levar a sua igreja para o céu, aí não haverá mais necessidade de dons, não haverá mais necessidade de profecia, não haverá mais necessidade de línguas estranhas, de batismo. Por quê? Porque nós já seremos transformados num corpo glorioso e subiremos para encontrar com o Senhor, estaremos com Ele para sempre. Aí não precisa mais de capacitação, de revestimento para pregar o Evangelho, porque nós já seremos revestidos de imortalidade. E a obra de pregação do Evangelho nesta era da igreja, aí sim estará encerrada. Note que quando Pedro vai dizer o que estava acontecendo aqui no dia de Pentecostes, e ele diz que Deus havia feito uma promessa, e essa promessa estava se cumprindo. Ele vai dizer, queridos, que isto é para todos os que são chamados por Deus. O batismo com o Espírito Santo não é apenas para uma era da igreja. O apóstolo Pedro vai dizer aqui no verso 39 do capítulo 2, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todo o que foi chamado, todo o que foi alcançado pelo Espírito Santo e que aceitou a Jesus como seu Salvador, todo crente, portanto, tem a promessa do batismo com o Espírito Santo para ele. Pedro está dizendo, isso não é só para este grupo, é para todos os que Deus chamar, para os que estão aqui e para os que estão longe. Certamente ele estava falando também de nós. Batismo com o Espírito Santo é para a igreja hoje. Aqui ele está dizendo que esse chamamento era até o fim desses últimos dias. E esses últimos dias só vão se encerrar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Se você ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, creia e busque hoje. Porque este dom, esta promessa é para você também. Então nós cremos que o batismo, não só a Bíblia nos dá respaldo para isso, como a experiência cristã. Nós estamos vendo todos os dias Jesus batizar, Jesus renovar, aqui em muitos outros lugares, porque Jesus continua concedendo o Espírito Santo com poder, o Espírito Santo continua batizando. Nós vemos que aqui no texto de Atos, muitos outros termos são usados para falar do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse que os crentes seriam batizados. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Também é referido aqui em receber o dom do Espírito Santo. Aqui também fala de receber a promessa do Pai. Também vamos ver de receber o Espírito Santo. Nós vamos ver que lá em Cornélio, Pedro diz que caiu o Espírito Santo sobre eles. Nós vamos ver que o Espírito Santo também foi derramado sobre eles. Todas essas expressões falam de uma única coisa, do batismo com o Espírito Santo. É que é uma experiência tão grande, tão complexa,
que uma só palavra não define. E na realidade todas essas palavras, ser batizado fala de ser imerso no poder. Receber o dom ressalta que isto é dado por Deus de graça. O batismo com o Espírito Santo não é por merecimentos, não é por tempo de crente, não é como pagamento pelo que você fez. É um dom, é uma dádiva. Receber a promessa mostra que aquilo já havia sido indicado antes que aconteceria. Receber o Espírito, cair o Espírito, fala de algo que aconteceu de repente. E derramar o Espírito fala dessa abundância do poder que foi derramado sobre os crentes ali em Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo, então, é esta experiência tão rica. E qual é o propósito disso? Alguém pode perguntar, qual é a razão do batismo com o Espírito Santo? Porque tem gente que está buscando o batismo e as línguas estranhas com motivos diferentes daquilo que a Bíblia mostra. Hoje parece que é um tanto chique falar em línguas, né? Receber o Espírito Santo. Isso está tão batido, tão badalado de uma forma estranha ao texto bíblico por aí, que alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo como se fosse simplesmente para experimentar uma coisa nova ou para ter uma espiritualidade mais rica. Mas não é para isso que o Espírito Santo foi derramado, que os crentes foram batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, queridos, tem um propósito, que é conceder aos crentes ousadia e poder vindo do céu para ter mais eficácia no testemunho e na pregação. Atos capítulo 1 e 8, que nós já lemos, diz: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O batismo com o Espírito Santo é para capacitar o crente para pregar o Evangelho, para testemunhar com mais ousadia. E que o que aconteceu lá nos Atos dos Apóstolos é que eles foram cheios do Espírito e realmente tiveram ousadia para pregar. Diz o texto, capítulo 4, verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que nós vemos aqui, queridos, é um conjunto de crentes que estavam escondidos, com medo, quando Jesus foi morto. Que quando Jesus ressuscitou, eles já saíram dali com mais poder, com mais alegria. Mas Jesus disse: espere, ainda tem uma obra para vocês receberem. Fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Agora, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados ali, aí ninguém mais segurou estes homens. Eles falavam com ousadia. Pedro já levantou-se naquele dia e fez a primeira cruzada evangelística, fez o primeiro culto evangelístico, a primeira pregação da igreja foi Pedro quem fez naquele dia, e ele estava cheio de ousadia. Ele chega até a denunciar aquele povo que eles negaram o santo, negaram a Jesus. Ele está falando com tanta intrepidez que aquele povo pergunta: e agora? O que nós precisamos fazer? E ele diz: arrependam-se e sejam batizados e recebam então o dom do Espírito Santo. Aleluia! O crente que é revestido de poder, queridos, ele tem mais ousadia para falar de Jesus. Ele tem mais poder, mais energia, mais coragem para falar de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo não é um enfeite espiritual, nem é uma espécie de uma experiência de aventura espiritual. Não, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder que capacita o crente para fazer a sua obra. Alguém fala que como os crentes foram batizados naquele dia e falaram em outras línguas, e diz o texto que haviam pessoas de diversas nações que ouviram os crentes falar na sua própria língua. Alguém diz que o dom de línguas e o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para você aprender um novo idioma ou você pregar em um novo idioma sem ter estudado, e que, portanto, seria uma forma de a igreja sair em missões para pregar o Evangelho. No entanto, queridos,
Não é isso que nós vemos no texto de Atos dos Apóstolos. Nunca o texto vai dizer que eles foram falando em línguas e foram pregando dessa maneira. As línguas aqui não são usadas para pregação do Evangelho. Os crentes aqui falam, o povo ouve, mas note que o povo que ouve esses crentes falarem nas suas próprias línguas, eles não estão dizendo, agora estou entendendo o Evangelho. Não, pelo contrário, eles estão confusos. Eles estão ouvindo aquele povo falar, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles só entendem uma coisa, eles estão falando das grandezas de Deus. Então, línguas estranhas é uma capacitação para a adoração e não para a evangelização. As línguas eram usadas para falar com Deus. Paulo depois vai dizer que quem fala em línguas fala com Deus e não com os homens. Então, as línguas não eram usadas para a evangelização. Elas eram usadas para demonstrar que o Espírito Santo havia sido derramado e lhes dava capacidade para fazer a obra de Deus. Batismo com o Espírito Santo, então, é esse revestimento de poder. Não é uma recompensa pelo trabalho cristão. Às vezes vejo crente orando e pedindo batismo com o Espírito Santo e quase apresentando a Jesus uma ficha de serviço. Senhor, mas eu tenho feito isso e isso e isso. Batismo com o Espírito Santo não é isso, irmãos. Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, um revestimento que o Espírito dá a quem quer. Embora nós devemos buscar, nós devemos pedir, mas Ele dá a quem quer. E o batismo com o Espírito Santo também não é um exemplo, um sinal de uma espiritualidade superior. Não é porque alguém foi batizado com o Espírito Santo que ele é mais crente do que o outro, que ele é mais consagrado do que o outro. Às vezes até o que é menos consagrado é revestido de poder para não cair. É revestido de poder para poder segurar-se em pé na fé. Batismo com o Espírito Santo, portanto, é um dom de Deus que Ele dá a quem quer e que Ele dá para que o crente possa ser capacitado para a obra de Deus. Você ainda não é batizado com o Espírito Santo? Busque, peça, mas peça sabendo para que é o batismo. Não é um enfeite espiritual, é uma capacitação de Deus para você ter mais eficácia no testemunho cristão, na evangelização, em falar de Jesus. E como é que alguém pode saber que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Qual é o sinal que nós entendemos? A evidência inicial, a evidência física inicial para saber que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Nós pentecostais entendemos que essa evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Estranhas, irmãos, não tem nada a ver com o tipo de som que a pessoa produz. Não é uma coisa muito, assim, tranquila. Então eu acho que não é língua estranha. Estranha tem que ser um negócio bem estranho. Não, estranha significa que a pessoa que está falando não conhece aquilo que ela está falando. Não sabe o que significa. Não é um idioma que ela estudou. Ela simplesmente recebeu a capacidade dada pelo Espírito Santo de falar em uma nova língua. Aquilo que na teologia se chama glossolalia. Falar em uma língua diferente. Uma língua que ele não aprendeu. E isto para nós é a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar pelo menos 3 ocasiões que fica muito claro isto, que quem foi batizado com o Espírito Santo falou em línguas estranhas como um sinal de que ele foi batizado. Por exemplo, lá em Pentecostes, nós já lemos aqui no capítulo 2, o verso 4, que diz: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Note que os discípulos estavam numa casa, eles estavam ali orando, já havia alguns dias, e de repente veio um som como de um vento. Não foi um vento,
Eles não foram, a casa não foi cheia de um vento, eles se seguraram para não ser levados pelo vento, não, era apenas um som. Porque o vento, queridos, é também um símbolo do Espírito Santo. O Espírito, aliás, a palavra Espírito, ela tem o mesmo significado de sopro. Portanto, o vento é um símbolo do Espírito Santo. E eles ouviram o som de um vento. Aí diz que foram vistas línguas, chamas de fogo, pequenas chamas de fogo, que foram repartidas sobre cada um. Porque fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Enquanto que o som do vento era um sinal para os ouvidos, a chama era um sinal para os olhos. E o vento e o fogo são símbolos do Espírito Santo. E aí diz então que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E essas línguas, quem concedia era o Espírito Santo, que lhes concedia que falassem. Eles não estudaram, eles não sabiam, eles simplesmente falaram, porque o Espírito lhes dava a capacidade de falar em outras línguas. Então, no primeiro derramamento do Espírito, eles foram batizados e falaram em línguas estranhas. Depois, lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, diz da mesma forma, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Note que o texto é muito claro. Como eles souberam que o Espírito Santo havia sido dado a eles, como em Pentecostes? Como que também sobre eles foi derramado o poder do Espírito Santo? O texto diz claro, porque os ouviam falar em línguas. Então, falar em línguas estranhas é o sinal característico. É aquele momento inicial que traz a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Ainda, lá os crentes em Éfeso, em Atos capítulo 19, diz, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, outra vez, quando alguém foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas. Aqui temos 3 textos muito claros, que fica evidente que a forma como os crentes podiam saber que os outros foram batizados com o Espírito Santo era vê-los falando em línguas estranhas. Há outros textos em Atos dos Apóstolos que nós não vemos esse relato de falar em línguas estranhas. No entanto, entendemos que isso acontecia porque o texto, não vemos isso no texto porque o texto é muito curto. Então é exatamente a brevidade do relato que não deixa Lucas expor com mais detalhes o que estava acontecendo. Mas lá em Samaria, nós já lemos o texto, ele diz que o Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E diz em seguida que Simão, aquele que era mago e que tinha aceitado a Jesus, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Até hoje, negociar as coisas espirituais é chamado de simonia, por causa de Simão. Simão quer comprar. Ele não quer comprar simplesmente o batismo, ele quer comprar o dom de impor as mãos de alguém receber o batismo com o Espírito Santo. Porque ele era uma grande figura da magia. E ele agora quer ser uma grande figura da igreja. Que perigo, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. Infelizmente, tem pessoas que são famosas, que são pessoas da mídia, que são pessoas bem-sucedidas, que são pessoas que lá fora têm riqueza, poder, fama. E essas pessoas aceitam a Jesus e parece que elas querem simplesmente transferir o status que tinham lá fora para dentro da igreja. Quer também ser famoso, quer também ser importante dentro da igreja. Mas ela precisa entender que o processo aqui é completamente diferente.
Quem chama, quem capacita, quem levanta, quem põe na frente de um trabalho, quem concede dons, quem dá a capacidade para fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lá fora o homem se faz, o homem se produz. Aqui dentro quem faz é o Espírito de Deus. Não é porque alguém é famoso lá fora, que chegando aqui vai ser também um crente famoso, um pregador famoso. Ele pode ser um crente sentado nos bancos e receber a graça de Deus aí e ser também usado por Deus de outra maneira. Simão queria o poder, porque ele viu que algo aconteceu. Algo aconteceu com aqueles crentes que foram batizados com o Espírito Santo. O que foi que Simão viu? O que chamou a atenção dele? Não seria exatamente o falar em línguas estranhas? Os estudiosos concordam que houve uma evidência externa que fez com que Simão quisesse receber aquele poder. E essa evidência, nós acreditamos, era o falar em outras línguas. Nós vamos encontrar também lá em Jerusalém, em Atos capítulo 4, verso 31, que nós já lemos, que eles foram cheios do Espírito Santo. Podia ser apenas um momento de renovação daquele mesmo grupo que estava no dia de Pentecostes. E eles ali certamente falaram em línguas, mas o relato é muito breve e não diz com todas as letras o que estava acontecendo, porque as pessoas também já sabiam o que acontecia quando eles eram cheios do Espírito Santo. Nós vamos encontrar também no caso do apóstolo Paulo, quando ele aceitou a Jesus e depois na casa em que ele estava recebeu a visita de Ananias, que ele foi cheio do Espírito Santo. E não diz o texto que ele falou em línguas. Né? Nós já lemos o texto de Atos 9, 31, que Ananias orou por ele e ele então foi cheio do Espírito Santo. Mas Paulo vai dizer posteriormente que ele fala em línguas estranhas e fala abundantemente. O relato é muito simples, é muito curto aqui de Atos capítulo 9. Não fala de que ele falou em línguas naquele momento. Mas podemos entender que Paulo fala em línguas e que pode ter perfeitamente falado naquele dia que foi batizado com o Espírito Santo. Então há relatos muito claros e há outros que nós podemos deduzir que as pessoas ali podem perfeitamente ter falado em línguas estranhas. Por isso entendemos, nós os pentecostais, que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas como evidência inicial, evidência física externa inicial deste derramamento de poder, deste batismo. Obviamente, queridos, que há outras evidências que seguem a vida daquele que foi batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é o fim de uma carreira espiritual, pelo contrário, é o início dela. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele vai ser capacitado para falar de Cristo. É natural que se espere que o que foi batizado com o Espírito Santo possa, a partir daí, dar um testemunho abundante de Cristo. Que ele viva também em mais quebrantamento, em humildade. Que ele também, ao ser cheio do Espírito Santo, tenha mais desejo de se aproximar de Deus e de buscar também os dons espirituais. Principalmente os dons de manifestação, os dons carismáticos, assim chamados, aqueles 9 dons que Paulo cita no início da primeira epístola a Coríntios, capítulo 12. O crente que é batizado com o Espírito Santo deve, portanto, continuar nesta vida espiritual de busca a Deus e receber também estas outras coisas. Agora, o fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter cristão, não é uma evidência específica do batismo com o Espírito Santo. Alguém pode mostrar o fruto do Espírito, amor, pode mostrar paz, pode mostrar mansidão, longanimidade, pode mostrar todo o fruto do Espírito, mesmo sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo é uma capacitação de poder e o fruto do Espírito é a evidência de andar no Espírito. É a comprovação de que ele está em comunhão e andando com o Espírito, que transforma a sua vida e lhe dá este fruto. E o fruto é algo que as pessoas olham para você e vê
quem você é. Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, o batizado com o Espírito Santo também deve demonstrar essas evidências na sequência da sua vida espiritual. Alguém pode estar se perguntando, o que eu faço então para receber o batismo com o Espírito Santo? Nós vemos na palavra de Deus que não há uma fórmula. Às vezes alguém diz, não, comece a dar glória, vá chorar, ouça uns hinos, faça isso. Não existe uma fórmula para ser batizado com o Espírito Santo, porque isso é um dom. Mas há algumas atitudes essenciais que o cristão pode desenvolver. A primeira coisa é que nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é fruto ou é posterior à conversão em Cristo. Quando no dia de Pentecostes as pessoas perguntam o que nós devemos fazer, Pedro diz, arrependam-se, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Para receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro precisa ser crente. Porque o batismo com o Espírito Santo só é dado aos salvos, aos crentes em Jesus. Portanto, precisa arrepender-se e crer em Jesus. Também nós vemos que o batismo com o Espírito Santo é dado àquele que obedece. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E eles ficaram. E porque ficaram, porque obedeceram, receberam o batismo com o Espírito Santo. Também lá em Atos capítulo 5, diz assim o texto, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Batismo com o Espírito Santo é dado aos crentes, e aos crentes que obedecem ao Senhor, que se sujeitam a Cristo. Tem gente que quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não se sujeita a ninguém. Nem ao pai, nem ao pastor, nem ao patrão, nem a Deus. Quer andar de qualquer jeito, quer fazer do jeito que ele quer viver da forma como ele entende que deve fazer. Aí vai ficar difícil para ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é fruto também de uma vida de obediência. De alguém que busca obedecer, viver para agradar ao Senhor. Também o batismo com o Espírito Santo deve ser desejado, deve ser buscado. Jesus disse, quem vier após mim, que um rio de água viva sairá do seu interior. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E João vai dizer que ele falava isso do Espírito Santo que havia sobre eles. Aquele que quer um batismo com o Espírito Santo deve buscar com perseverança. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qual de vós que o filho pede ao pai um pão vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe vai dar um escorpião? E ele diz, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, então você já é crente, agora ande em obediência, busque, deseje como alguém que está com sede querendo tomar água, ore ao Senhor, Ele certamente vai lhe conceder. E agora é só confiar e esperar que Deus é aquele que nos dá este batismo com o Espírito Santo. Então você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu não tenho uma fórmula. Não vou dizer faça assim, diga assim, fique nessa posição, mas eu posso lhe dizer, busque ao Senhor, deseje, ore a Ele, viva em obediência a Ele e Ele certamente vai lhe batizar. Ele tem essa promessa para cumprir em todo o crente. Há alguns cuidados apenas que nós precisamos ter com o dom de línguas. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. E a primeira coisa que nós temos que ter cuidado, queridos, é com a falsificação. Tem gente por aí ensinando o povo a falar em línguas. Ele chega no ouvido e diz, repita o que eu vou dizer. E aí ele diz algumas sílabas e o sujeito repete aquilo e diz, pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Alguém está sendo ensinado a falar em línguas.
Mas isso não é o que nós aprendemos na Bíblia, queridos. Só o Espírito Santo pode conceder as línguas estranhas quando ele batiza alguém com o Espírito Santo. Não pode ser ensinado, não pode ser aprendido, nem aqui nessa igreja e nem em nenhuma outra igreja cristã. Às vezes tem pregadores que querem fazer uma fama de que alguém, eu orei, Jesus batizou não sei quantos, e ele quer fazer isso. Ele quer ensinar o povo a falar em línguas. Isso não pode ser feito. Tem gente por aí querendo ensinar o povo. E eu já vi algumas ocasiões que parece que o camarada ensinou todo mundo igualzinho, porque quando fala em línguas estranhas, todo mundo igual. Também não é o que nós vemos lá no dia de Pentecostes. Haviam 13 nações diferentes. E cada um dizia, olha, eu estou ouvindo na minha própria língua. Havia uma diversidade de línguas. É como se fosse uma nova Babel. Só que a Babel lá do Antigo Testamento foi fruto de desobediência. Essa Babel aqui foi fruto de obediência. A de lá foi para separar o povo, porque eles estavam querendo fazer o que Deus não mandava. E essa daqui foi para unir o povo, para que eles fizessem aquilo que Jesus já havia mandado que eles fizessem. Aleluia! Mas nós não podemos falsificar o dom de línguas nem o batismo com o Espírito Santo. Também temos outro cuidado, queridos, que é com a supervalorização. Tem gente que acha que porque alguém fala em línguas ou foi batizado com o Espírito Santo, ele agora é um super crente. Ele é mais crente do que os outros. E na realidade não é bem assim. O que é batizado com o Espírito Santo ainda precisa vigiar para não cair em tentação, ainda precisa ter cuidado para não pecar, ainda precisa continuar lendo a Bíblia e orando e buscando ao Senhor, e ele precisa também demonstrar o fruto do Espírito, que é a demonstração genuína de uma vida consagrada, de uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Ainda há um último cuidado que nós precisamos ter, é o cuidado com a proibição. Tem gente por aí dizendo, não fale em línguas, porque isso não é mais para hoje. Tem igrejas que não se pode falar em línguas porque é proibido. Mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esses crentes espirituais, essas pessoas espirituais, ele diz assim no capítulo 14 da primeira epístola a Coríntios, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo, o que eu estou escrevendo para vocês é Deus que está mandando. E ele continua, mas se alguém ignora isso, que ignore. E ele diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Não é proibido falar em línguas, porque a própria Bíblia diz que não é para proibir. Não é proibido buscar o dom do Espírito Santo, o batismo. Pelo contrário, nós devemos buscar o revestimento de poder para podermos fazer a obra de Deus com mais virtude, com mais eficácia, com mais capacidade. Nós temos que então entender, queridos, que o batismo com o Espírito Santo é algo fundamental para a igreja do Senhor. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção dada à igreja. É uma promessa que foi cumprida. É algo que Jesus mesmo disse, não saiam para evangelizar sem primeiro ter esse revestimento de poder. Se nós queremos ter mais ousadia para pregar o Evangelho, se nós queremos ser mais capacitados para testemunhar de Jesus com poder e com eficácia, precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E podemos fazer isso hoje, queridos. O batismo com o Espírito Santo é para hoje. E não é só para ser dado a alguém na igreja. É óbvio que aqui na igreja é o melhor lugar para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas eu conheço muitos crentes que foram batizados em casa orando. Eu conheço crente que acordou falando em línguas estranhas. Eu conheço crente que estava dirigindo o carro e ouvindo na rádio o irmão pregando, e ele ficou tão alegre que foi batizado com o Espírito Santo enquanto dirigia. Teve que encostar o carro para não bater.
Eu conheço crente que foi batizado depois do culto. Ele estava indo para casa, alegre porque o culto foi uma bênção. Lá foi feita uma oração para Jesus batizar e ele não foi batizado. Mas ele saiu agradecendo a Deus pelo culto que foi uma bênção. No caminho de casa foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Um dia eu estava na casa de uns irmãos, nós tínhamos ido para uma vigília. Depois da vigília passamos na casa do irmão que chamou para fazer um lanche. E ali na oração que íamos fazer, encerrando, né, nos despedindo ali, as filhas do dono da casa pediu que orasse por elas, porque elas tinham muito desejo de ser batizadas com o Espírito Santo. E eu perguntei, você crê no batismo com o Espírito Santo? E uma delas disse, eu creio, pastor. Eu até já sonhei falando em línguas. Eu disse, então você já está pronta para receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, queridos, ele concede que você fale em línguas. Ele não fala por você. Quem fala é o crente. O Espírito Santo só dá as línguas. Agora o camarada às vezes fica com medo. Eu não sei se isso é de mim, eu não sei se isso é de outra origem. Se é o Espírito Santo que ele lhe concede, fale em línguas conforme ele lhe concede. Eu expliquei isso a elas e disse, vamos orar por vocês. Parecia que tinha um botãozinho, um botão liga-desliga de batizar com o Espírito Santo que estava no joelho dela. Porque quando ela dobrou o joelho, que encostou no chão, começou a falar em outras línguas e foi batizada com o Espírito Santo naquela ocasião, no mesmo instante. Batismo com o Espírito Santo é para a igreja do Senhor, aleluia. É para nós hoje, busque, peça. Agora nós vemos, queridos, que hoje parece que os crentes perderam o desejo pelo batismo com o Espírito Santo. Você abre oportunidade para alguém pedir oração, alguém pede pelo estudo, pelo trabalho, pela bênção material, alguém pede por casamento, alguém pede por tanta coisa. E raramente hoje ouvimos alguém dizer, ore por mim para Jesus me batizar com o Espírito Santo, para Jesus me conceder dons espirituais. Mas esta bênção é para nós, é para você. Hoje você pode e deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E agora precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo não é o ápice, não é a experiência suprema de uma vida espiritual. Depois que você foi batizado, não é para dizer, pronto, já fui batizado com o Espírito Santo, agora já completei a carreira, guardei a fé. Não, não é isso. Batismo com o Espírito Santo, queridos, é a porta de entrada para um relacionamento mais estreito com o Espírito Santo. Para um relacionamento crescente com o Espírito Santo. Você já foi batizado, falou em línguas estranhas, agora busque os dons espirituais. Busque agora andar com o Espírito Santo em comunhão com Ele. Busque mais poder, busque mais comunhão. Busque porque Jesus prometeu que aquele que buscar vai achar. Aleluia! Nós podemos então entender que o batismo com o Espírito Santo é algo que traz ao crente um revestimento para que ele continue na sua vida espiritual. Ao Senhor seja toda glória, toda honra, todo louvor. Que essa palavra nos desperte, Senhor, queridos irmãos. Que essa palavra nos anime. Que possamos buscar mais o batismo com o Espírito Santo. Há igrejas que não buscam mais o batismo com o Espírito Santo e estão frias. Mas nós temos esta promessa de Deus. Batismo com o Espírito Santo é para você. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque, ore, peça. Jesus pode lhe batizar hoje. Pode lhe batizar nesta oração que iremos fazer após a palavra. Pode lhe batizar você orando na sua casa ainda hoje. Pode lhe batizar qualquer dia ou qualquer hora que você estiver ligado com os céus, buscando o revestimento de poder que Ele tem para nós. Aleluia! Às vezes alguém recebe o batismo com o Espírito Santo logo quando aceita Jesus. Eu já vi em algumas ocasiões alguém que não era crente e foi feito o apelo e ele vem à frente
E quando você vai orar por ele, que acabou de aceitar Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo. E tem outros que oram durante décadas e nunca recebem o batismo com o Espírito Santo. Não é para desanimar se você não foi batizado no primeiro dia que aceitou Jesus, nem no primeiro dia que pediu o batismo com o Espírito Santo. Não, continue pedindo. É o Espírito quem dá. Ele concede a quem quer. Mas nós somos orientados pela palavra para buscar o Espírito Santo, para pedir, para buscar esse revestimento de poder. Entenda apenas uma coisa. Esta promessa é para você. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para você. Você pode receber isso. Você pode pedir isso. Você pode buscar isso. Porque o Espírito Santo quer lhe revestir de poder para você ter ousadia para falar de Jesus. Para você andar por aí com convicção e coragem, dando testemunho público da sua fé, falando de Jesus. E se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue recebendo de Deus mais do seu Espírito. Continue buscando mais dos dons espirituais. Continue crescendo, porque o batismo com o Espírito Santo, queridos, é uma imersão, não num fluido ou numa força, mas é uma imersão num relacionamento com uma pessoa divina, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se você já foi batizado, então abrace mais esse Espírito, busque mais dele. Aleluia! Creia mais e continue crescendo na vida espiritual. Deus tem muito mais para você. Amém? Deus tem muito mais para você. Deus quer encher você. Aleluia. Deus quer lhe encher do seu espírito. Se você vai num posto de combustível e você chega lá, e o frentista, se ele for um camarada bem treinado, quando você encostar o carro, ele não vai perguntar assim, vai botar R$2 de gasolina? Ele não vai perguntar isso. Ele não vai dizer assim, R$5 está bom? Não, ele não vai perguntar isso. A alegria do frentista, ele pergunta assim, vai encher? E se você quer ver ele abrir um sorriso muito grande, diga assim, pode encher. Agora imagine, se o frentista do posto fica feliz porque você disse que pode encher, imagine o Espírito Santo de Deus. Como ele vai ficar feliz? E a pergunta que ele tem para nós hoje é essa. Pode encher? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio dele? Aleluia! Se você quer ver o Espírito Santo feliz, diga, pode encher, Espírito Santo. Busque, aleluia. Busque, deseje ardentemente e busque o revestimento de poder, a renovação cada dia. O Senhor tem muito mais para a sua vida. Deus quer nos encher do seu Espírito e nos capacitar para fazer uma grande obra para Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Pentecostes seja uma realidade hoje na nossa vida e cada dia mais na nossa igreja para a glória do nome do Senhor nosso Deus.